quinto ano, boa tarde! Oh, como vocês estão, hein? Vamos iniciar mais uma semana, não é isso, meus amores? E essa semana nós vamos estar iniciando com o capítulo 10 do nosso módulo, da nossa plataforma que fala sobre os conflitos sociais. Mas antes eu quero deixar para vocês uma informação. Tá? Essa semana, dia 2, né, vai estar acontecendo uma live na nossa escola, vou estar deixando a fotozinha aí pra vocês, tá certo? Que é uma live muito interessante, vocês vão encontrar todas as informações necessárias nas redes sociais da nossa escola, tá bom? E Tia Sam quer muito que vocês assistam essas lives, essa live, né, com a mamãe e com o papai, porque depois nós vamos conversar a respeito delas, tá bom? Então, assiste lá, não perde. Aí no folderzinho, na imagem, tá dizendo o horário, como é que vai acontecer, tudo bem direitinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato com a secretaria da escola, tá bom, amores? Outra coisa muito importante, sobre a atividade de hoje, certo? Vocês vão ter uma revisão lá no Classroom do Google, certo? Sobre o capítulo 9, então não pode perder, tá? Tem que ir lá fazer porque tá contando para a nota qualitativa de vocês, tá bom? Vamos embora? Vamos começar a nossa aula? Então, vamos lá. Conflitos sociais. Vocês vão abrir a plataforma na Rota 10, página 268, ok, amores? Na página 270, o que é que a plataforma traz aí pra gente, ó? Sempre aquelas 3 perguntinhas iniciais a respeito de um textozinho. Então, vamos ver o que é que esse textozinho traz aí pra gente. Manifestações levam 1 milhão de pessoas às ruas em todo o país. As manifestações realizadas nesta quinta-feira, 20 de 6 de 2013, levaram cerca de 1 milhão de pessoas às ruas em 25 capitais do país. Em, ao menos, 13 delas foram registrados confrontos. Em 9 das capitais com confrontos, houve também ataques ou tentativas de destruição de prédios públicos, como sedes de prefeituras e de governo. Os protestos contra o aumento das tarifas do transporte público começaram no início do mês. Então, esse textozinho é uma reportagem, olha só, foi publicada no dia 20 de julho de 2013, tá certo? E vocês podem achar ela completa, tá? Nesse acessozinho aqui, nesse linkzinho, ok? E o jornal que publicou isso aqui foi a Folha de São Paulo. Belezinha, pessoal? Então, aí nós temos as 3 perguntinhas. A primeira, de acordo com o texto, que motivo levou as pessoas às ruas em 2013? A segunda, você acha importante as pessoas terem direito de se manifestar publicamente, como mostra a foto acima e a foto anterior? Então, nós estamos vendo aí, né, a foto de uma manifestação, tá certo? Que aconteceu nesse evento aqui, tá certo? E a foto anterior, amores, é a foto de abertura, tá? Do capítulo. Essa foto aqui, ó, que também mostra uma manifestação. Tá certo? Então, vocês vão estar respondendo aí essa segunda questão a respeito dessas 2 fotos. E, por fim, a terceira perguntinha é a seguinte. Se você fosse participar de uma assembleia para decidir se as pessoas deveriam ou não se manifestar nas ruas, qual seria a sua opinião? O que é que vocês devem estar fazendo, certo? Vocês vão estar copiando no caderninho as perguntas, lembrando que tem que fazer o cabeçalho, tá bom? Copia no caderninho as 3 perguntas para poder responder, tá certo? Vamos agora para a próxima página. Na página 271, amores, nós temos aí, ó, informações e os olhinhos que trazem pra gente conteúdos, né? Conceitos, que diz assim. Desde 1889, o Brasil é um país republicano. Nós já sabemos muito bem disso, né? E o que é que isso significa? O que é que significa ser um país republicano? O governo deve se preocupar com o bem comum. Quando ele fala do bem comum, é do bem social, do bem da sociedade, dos cidadãos, tá certo? A principal função da República é garantir os interesses coletivos, como o direito à moradia, ao transporte, à educação, à saúde, entre outros. Atualmente, mais de 200 milhões de pessoas vivem no nosso país. É muita gente, hein? Como o governo pode garantir que todas essas pessoas tenham acesso aos direitos básicos? E aí?
Como vocês acham que o governo, que o presidente da República, que os governadores, que os prefeitos podem garantir esses direitos básicos aos cidadãos brasileiros? Esse é um desafio enorme, porque grande parte da população brasileira ainda não tem acesso a esses direitos. A República, um país republicano, um país democrático, tem como dever oferecer todos esses serviços gratuitamente e de qualidade a todos os seus cidadãos. Infelizmente, no nosso país ainda não é possível. Nem todo mundo tem acesso a esses direitos. Mas se verifica que há uma busca muito grande por essa conquista. E quem sabe um dia a gente chega lá, não é isso, pessoal? Próxima página, página 272, vai dizer o seguinte, que o Congresso Nacional Brasileiro tem representantes na mesma proporção que a composição da população brasileira? De jeito nenhum, né, nego? Como a maior participação das mulheres no Congresso Nacional pode ampliar os direitos da população? Analise. Então, nós temos aqui um gráfico, tá certo? E esse gráfico fala da população brasileira em 2017. Nós temos aqui o azulzinho são os homens e o amarelinho as mulheres. Em 2017, a população masculina tinha 48% do total, tá, dos habitantes, de todos os habitantes do Brasil, e de mulheres haviam 52%. Então, em 2017, havia mais mulheres na população brasileira do que homens, tá? A fonte dessa pesquisa é do IBGE, tá bom? O próximo gráfico mostra que mulheres que participavam do Congresso em 2017 eram uma quantidade muito inferior à quantidade de homens. Olha, 89% das cadeiras do Congresso são ocupadas pelos homens e somente 11% das mulheres. No Brasil, os eleitores elegem representantes para os cargos dos poderes executivos, que são os presidentes do governador e os prefeitos, e o legislativo, que são os senadores e deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Então, o que é que a gente pode analisar aí sobre esses gráficos, né, sobre essa informação que a plataforma traz para a gente? Que embora nós tenhamos uma quantidade muito maior de mulheres na formação da população brasileira, mas os direitos, a ocupação das mulheres dentro do Congresso, dentro da política, dentro da reivindicação de direitos, não só para as mulheres, como as demais pessoas da população brasileira, ainda é uma quantidade muito pequena comparada com a quantidade de homens. Chega a ser, né, estarrecedor a grande diferença, não é isso? E por que será que isso ainda acontece? Será que é porque nós vivemos num país que acredita ainda que o homem é o único que tem condições de estar administrando o nosso país? Será? É isso que vocês têm que analisar, tá certo? A participação de mulheres não é proporcional. Nós vimos lá, né? A representatividade é importante para garantir que o governo discuta demandas e necessidades relativas aos direitos dos grupos que fazem parte da sociedade. Então, ele está dizendo aí que é importante que as mulheres comecem a fazer mais parte, né, dessas análises, dessas movimentações políticas, para também conseguir atrair, né, mais direitos, conquistar mais direitos para os cidadãos, não só para as mulheres, como para os negros, os índios, né, os estrangeiros que vêm para aqui, para o nosso país, enfim, toda a classe social brasileira, tá certo, amores? E aí, o que é que vocês acham desse assunto? Vocês concordam com isso? É um caso a se pensar, né? Na página 273, nós temos aí a atividade. Tia Sam vai fazer a primeira atividade com vocês e as demais vocês vão estar realizando sozinhos, tá bom? Então, a primeira diz assim: selecione a alternativa que representa a importância das manifestações sociais pelo país. O fechamento das ruas para lazer é uma alternativa que representa a importância. Forma de o governo expressar sua opinião, expressões de algumas opiniões públicas pelos cidadãos, ou ainda indicação de que toda a população está satisfeita com o país. Veja só, a pergunta é: selecione a alternativa que representa a importância das manifestações. Se ela quer a alternativa que representa o motivo das manifestações acontecerem, manifestações são atos de democracia em busca de melhores condições para a população, então a indicação de que a população está satisfeita com o país não é a resposta correta, né? Forma do governo expressar sua opinião.
quem faz as manifestações são os governantes ou são os cidadãos? São os cidadãos, então essa também não está certa. E o fechamento das ruas para lazer, os manifestantes fecham as ruas só para se divertir, para brincar, é isso? Não, né, gente? A resposta correta é a expressão de alguma opinião pública por parte do cidadão. Vamos ver se está certo? Certíssimo, ok? Então, as demais, vocês vão estar fazendo sozinho. Lembrando que tem atividade do Classroom também para fazer, tá bom? Então, Tia vai terminar a aula por aqui. Lembra de assistir a live, tá bom? E até a próxima aula, em nome de Jesus. Saudade de vocês, hein? Beijo grande. Tchau, tchau. Movimentos sociais. Você provavelmente já ouviu falar em movimentos sociais, certo? Mas você entende o que são? Os movimentos sociais são importantes mecanismos que modificam a realidade social por meio de reivindicações e ações. Você saberia identificar um movimento social? Neste vídeo, você vai aprender as características estruturais dos movimentos sociais. Os movimentos podem ser entendidos como manifestações coletivas duradouras que reivindicam ou fiscalizam direitos até então não efetivados ou garantidos pelo Estado. Eles podem ser classificados pelo caráter de suas ações. Sendo assim, existem aqueles movimentos que querem uma transformação radical na sociedade e aqueles que querem conservar determinadas conquistas. Neste sentido, eles são classificados como revolucionários ou reformistas, respectivamente. Dentre as características comuns dos movimentos sociais, duas devem ser sempre lembradas. 1. Os movimentos sociais não apresentam coordenação única, pois comportam uma diversidade muito grande de ideias e valores, bem como de atuação e organização. 2. Suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar uma nova sociabilidade. Os movimentos lutam por causas que vão além dos seus interesses particulares. E é por isso que, quando seus objetivos são alcançados, transformam a vida não só das pessoas diretamente ligadas aos movimentos, mas também a vida de muitas outras pessoas. Isso ocorre pela universalização das conquistas, que afetam pessoas em um mesmo espaço político, e pela sedimentação na forma de leis, o que estende seus efeitos para futuros cidadãos que no momento da conquista ainda não eram nem nascidos. Muitas vezes, o Estado é visto como adversário na luta política e, portanto, a relação é de confronto. Como exemplo, temos entidades estudantis e sindicais que fazem oposição à PEC 55 e à reforma do ensino médio por meio de protestos. Como esses movimentos agem? A ação desses movimentos orienta-se por um repertório, isto é, os meios de chamar a atenção para sua causa ou os que usam na luta para transformá-la em realidade. Greves, passeatas e panfletagens estão entre as práticas mais comuns aos repertórios de diferentes movimentos sociais. Quanto à organização, ela varia de acordo com o grau de burocratização. Isso pode levá-las a adotar meios institucionais de luta política, como ocorre com movimentos que se tornam ou se vinculam a partidos políticos ou, mais recentemente, a organizações não governamentais, as ONGs. Os movimentos sociais podem agir de forma institucionalizada ou não. Quanto maior a sua forma de institucionalização, ou seja, de adequação às normas formais e burocráticas do Estado, maior sua chance de cooptação.